Temos mais uma vez connosco o Filipe Avilés. Filipe, bom dia, bem-vindo a este especial. Vamos perceber aqui primeiro alguns dos momentos do pontificado, aqueles que de alguma forma foram mais marcantes, e depois também os desafios que o novo Papa vai ter pela frente. Mas começamos por esta imagem. Que significado, esta que está neste momento aqui, é que tem no pontificado de Francisco? Isto foi um momento muito perto do início do pontificado e demonstra, eu escolhi-o porque demonstra uma das grandes características do Papa Francisco, a proximidade e o facto de ele não ter medo de tocar. Ele dizia muitas vezes, é preciso sujarmos, é preciso irmos ao encontro dos problemas do mundo, das feridas do mundo, e aqui houve um caso concreto em que ele viu um homem que tinha uma deficiência, uma doença degenerativa, uma grande deformidade na cabeça, e ele aproximou-se dele quando o viu e foi abraçá-lo, dando um exemplo claro daquilo que a Igreja deve ser. Deve ir ao encontro daqueles que são rejeitados pela sociedade, que nos podem revoltar à vista e ao toque, ir lá e pôr a mão e abraçar. Foi um gesto muito bonito. O Vinícius Riva morreu há relativamente pouco tempo também. Na altura falou disse como tinha sido importante este gesto do Papa Francisco. Eu achei que era significativo também recordá-lo por estas suas características. É aquilo que ele fez junto de muitas outras pessoas. É um exemplo entre muitos. Depois temos a paz que este Papa tanto pediu, mas que infelizmente não conseguiu que nos maiores conflitos da atualidade fosse respeitada. Porquê esta escolha destas duas imagens? Estas duas imagens. Em ambas as imagens o Papa está a dar um beijo. Na primeira imagem ele está a beijar uma bandeira da Ucrânia que veio de Bucha, do sítio onde houve o massacre de vários inocentes, e eu escolhi porque revela esta preocupação do Papa com a paz, o facto dele ter sempre falado do ataque da Rússia à Ucrânia como uma enorme injustiça. Foi injustamente, a meu ver, apelidado de ser pró-russo por uma série de coisas que ele disse, se calhar por não ter sido mais aberta. Os ucranianos ontem lamentaram a morte, e quando falo dos ucranianos não falo nas altas instâncias. As pessoas que foram abordadas na rua lamentaram a morte, mas que não esqueciam as posições que ele não tinha tomado. Pronto, e é pena porque ele foi dos líderes religiosos que mais abertamente falou em condenação da guerra. Agora, ele queria a paz. Ele não queria necessariamente uma vitória inequívoca da Ucrânia nas negociações, ele queria que a guerra acabasse. E esse é que era o ponto dele. Mas nunca deixou de dizer que era uma guerra injusta contra a Ucrânia, que os ucranianos eram um povo martirizado. Foi muito crítico de Putin e também dos líderes religiosos da Rússia. E na segunda imagem vemos o Papa, que teve um gesto muito surpreendente quando recebeu em retiro os líderes do Sudão do Sul, que são cristãos e de diferentes fações. Aliás, ele esteve nesse retiro com líderes anglicanos também, porque alguns são anglicanos, e no fim, quando se despediu deles, o Sudão do Sul estava a atravessar uma guerra civil por causa de rivalidades entre os líderes políticos, ele ajoelhou-se e beijou os pés deles, como que simbolizando, eu envio-vos em missão para fazerem a paz na vossa terra. E estou disposto a fazer este gesto perante vocês, e eles ficaram chocados, o mundo ficou chocado, com este gesto de humildade do Papa, a beijar os pés dos líderes do Sudão do Sul em pedido de paz. Portanto, são aqui dois apelos muito diferentes do Papa à paz, em ambos os casos protagonizados por este gesto, mais uma vez, muito físico, de dar um beijinho como ele sempre foi e é que nos habituou. Depois, as Jornadas Mundiais da Juventude, a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, porquê é que foi tão importante neste pontificado? A Jornada Mundial da Juventude foi importantíssima, como são todas, mas esta foi a última do Papa Francisco. Foi uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal, na Europa. O Papa teve uma relação nem sempre muito fácil com a Europa. Ele claramente deixou muito claro que o enfoque dele era as periferias e não o velho mundo. Mas eu escolhi esta imagem em particular porque o Papa Francisco tinha um pouco fama de ser um homem de ação, um homem de relações pessoais e de ser pouco espiritual. E isso não corresponde à verdade. Agora, claramente, nós víamos mais essa dimensão dele, mas ele era um homem também profundamente espiritual. E então eu escolhi esta imagem da Jornada Mundial da Juventude, que é uma festa com muita cor, com muito barulho. Lembramos todas essas imagens, milhões de pessoas. Mas houve um momento na vigília no Parque Tejo, portanto, para o encerramento da Jornada Mundial da Juventude, da adoração ao Santíssimo Sacramento, que foi talvez dos momentos mais bonitos da jornada, em que depois daquela festa toda, todo o recinto fez silêncio absoluto e estiveram ali em adoração à Eucaristia. E, portanto, o Papa mostrou aqui também que o centro
da jornada não era ele, não era... Era Jesus e era para Jesus. Mas foi, Filipe, na tua opinião, uma jornada importante para o mundo ou foi de facto importante para nós portugueses porque aconteceu em Portugal? Teve relevância a nível mundial esta jornada? Teve. A jornada é um fenómeno curioso porque é um fenómeno de massas, é dos poucos fenómenos de massas do mundo em que as coisas correm sempre bem, a nível de segurança, a nível de... Quer dizer, estas multidões, isso é sempre um sinal para o mundo, juntar tanta gente, aqueles festivais em que se viam as bandeiras de todo lado, e as bandeiras estavam lá não num gesto de nacionalismo, mas de orgulho nacional e em harmonia todas umas com as outras. Isso é uma coisa bonita e que fazia falta no mundo, numa altura em que os nacionalismos... Eles representam países quando não representam, e tivemos aqui em Lisboa alguns casos de bandeiras que representavam movimentos ou organizações que se calhar não foram tão bem vistas em alguns certo, mas tivemos também bandeiras uma das bandeiras que mais me chamou a atenção na altura, eu até fui falar com as pessoas, imaginem, a bandeira do Vietnã do Sul, que continua a ser usada pelos vietnamitas que fugiram do Vietnã na altura e que estão a viver agora na Califórnia, sobretudo. Aquela é a bandeira deles, de um país que já não existe. Que nos remete à guerra Todas estas realidades estavam aqui presentes. E agora, quem lhe sucede? Não sabemos quem será. Vamos ter que esperar aqui 2 a 3 semanas, pelo menos. Quais são os grandes desafios que o sucessor de Francisco tem? É isso. Eu acho que mais do que escolher nomes, é preciso elencar desafios. E os cardeais vão estar atentos a desafios. Eu acho que um dos fatores que pode acontecer é, depois de termos tido um Papa de fora da Europa, regressarmos a um pontificado europeu. Claro que isto não é nenhuma garantia, mas eu acredito que os cardeais possam estar focados nisso. Sobretudo pelas razões que eu vou elencar a seguir. Portanto, nós temos aqui, a Igreja continua a debater-se com a questão dos abusos sexuais, dos escândalos de abusos sexuais, e este é um fenómeno que já chegou à América do Norte há muitos anos, à Europa mais recentemente, à Europa do Sul mais recentemente, mas as igrejas do Novo Mundo já estão a limpar a casa, já têm melhorado imenso na forma de lidar com estes casos e de prevenir. Onde o caso não foi sequer tratado ainda é no mundo em desenvolvimento. Em África, na Ásia, nesses países, é claro que o problema existe, mas não se falou ainda, não se limpou a casa ainda. É um desafio grande para o próximo Papa, porque é um problema que não está resolvido. Foi abordado por este Papa, mas não está resolvido. Há aqui um risco de, se escolher um Papa, como se diz muitas vezes, do mundo em desenvolvimento, portanto, da Ásia ou da África, e imediatamente vai acontecer, como aconteceu com o Papa Francisco, as pessoas irem à procura. Então, como é que ele lidou com estas situações? Não houve? Será que não houve mesmo? E nesse caso poderá não ter lidado. Exatamente. Não se pode correr esse risco. Outros desafios? Experiência pastoral. Seria estranho, é claro que pode acontecer, mas seria estranho, depois do Papa Francisco ter insistido tantas vezes na necessidade de uma igreja sem clericalismo, de combater o carreirismo na igreja e de dizer que os pastores têm que ter o cheiro a ovelhas, que o próximo Papa não tivesse qualquer experiência pastoral. Portanto, eu espero e penso que os cardeais estarão de olho em alguém que tenha sido, em dada altura, pelo menos, pároco, que tenha tido ligação próxima com o povo e com os fiéis. E não só a doutrina. E não só com funções dentro da Cúria Romana. Muito bem. E mais? Relações com líderes populistas. Esta é uma questão muito importante. E muito atual. Muito atual. O Papa Francisco, como tive a oportunidade também de dizer ontem aqui na SIC Notícias, foi profético na sua condenação à ascensão destes populismos e novos nacionalismos com que nos debatemos agora em várias partes do mundo, mas com isso queimou um pouco as pontes e as vias de diálogo com alguns desses líderes. Estou a pensar particularmente nos Estados Unidos, mas também a Argentina, portanto a sua Argentina, e tinha uma relação que ele penso que já tinha ido longe demais para poder virar a página e encetar novas vias de diálogo com estes líderes. Mas é preciso que alguém o faça. Não no sentido de renegar as condenações que o Papa Francisco fez justamente a muitas das políticas destes líderes, mas de dizer nós temos de conviver, temos de dialogar, vamos arranjar aqui uma forma de o fazer e uma nova cara, alguém com outra capacidade, se calhar diplomática, pode ser também uma característica um diálogo mais abrangente. Temos ainda um aspecto aqui por abordar, que é as finanças do Banco do Vaticano. As finanças, também polémico. As finanças e não só. O Papa Francisco teve um trabalho importante ao longo deste pontificado de melhorar a transparência do Banco do Vaticano, o Instituto das Obras Religiosas. Foi feita muita coisa, houve muita coisa que se notou, que houve muitas resistências internas às reformas que se queriam fazer, pessoas que ele nomeou para fazer esse trabalho, que depois acabaram por ser afastadas e não conseguir fazer o seu trabalho, mas melhorou muito.
O que não melhorou é o estado das finanças mesmo do Vaticano. O Vaticano está em estado praticamente de falência, com um déficit brutal. O Fundo de Pensões do Vaticano tem um déficit de milhares de milhões de euros e é preciso alguém que tenha mão para pôr ordem na casa. Também na questão jurídica. Há aqui uma série de processos nos tribunais do Vaticano. O Vaticano é um Estado soberano, é muito importante que seja soberano também a nível jurídico e processual, e estes processos não estão a correr bem. Estão-se a transformar numa farsa. São muitos desafios para um homem só. Exatamente. Que, certamente irá agradecer a ajuda divina. Filipe, foi um gosto, como sempre, receber-te neste especial. Certamente nos próximos dias teremos a oportunidade de voltar a falar. Muito obrigado. Obrigado.